continuidade, então, ao nosso mês espírita. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão, que a maioria de nós já conhecemos, né? Que é o irmão que está sempre presente conosco, o Sr. José Francisco do Amaral, trabalhador da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade de Panambi. Muito bom tê-lo novamente conosco. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado. Mais ou menos por aí, né? Então, boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores da cidade, da região de Tupaciretã. Receba cada um o nosso abraço, o nosso amor fraternal e o nosso sentimento de entrelaçamento de cada um de nós que somos filhos do mesmo Pai, suplicando ao Senhor do Universo que possa nos amparar a todos nesse momento. Nós vamos começar lembrando uma expressão do Antônio Nascimento, que é o atual presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, quando ele falava que ele organizou um fundo de auxílio ao movimento espírita do Estado, começando por aquelas casas que foram vítimas das enchentes lá no Vale dos Rios, na região baixa. E depois disso, então, começou a auxiliar outras casas do Estado, inclusive fundando casas. E na volta do Congresso Espírita, 13º Congresso Espírita, que aconteceu lá em Porto Alegre, eu falava com minha esposa Perdiva, que cada casa que funda é um farol de luz que inicia a iluminar a humanidade terrestre. Porque a iluminação de cada um de nós, e o trabalho de hoje é autoiluminação, é o tema, autoiluminação 2, ele depende de nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, do nosso conhecimento, do nosso estudo, enfim. E cada centro espírita é um farol de luz. Analisemos a grandeza de 84 anos, como falava nossa querida irmã Mariette, a quem agradecemos a oportunidade de estar aqui, os demais irmãos da diretoria, os demais irmãos dessa casa, o Rivail. Analisemos quando ela me disse que essa casa tem 84 anos fundada, fora em torno de mais 10 anos sem a parte documental. Então são quase 100 anos. Analisemos assim. Compondo todos os trabalhos da semana, nós teríamos 100 pessoas no centro espírita por semana. Com certeza bem mais. Mas analisemos 100 pessoas por semana. 4 semanas no mês são 400 pessoas. Num ano, são 5.000 pessoas. Em 10 anos, são 50.000 pessoas. Em 100 anos, são 500.000 pessoas. Bem verdade que nós repetimos a presença nossa de cada um de nós várias vezes, mas cada instante que nós estamos dentro de um centro espírita, nós levamos um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais a gente aprende, e um pouquinho mais nos auxilia em nossa transformação moral, que vai ser o motivo da nossa autoiluminação para o futuro, na outra vida, quando porventura tivermos que cruzar, quem sabe, alguma região mais escurecida, esta luz interior, que nós vamos juntando, vamos reunindo dia após dia, trabalho após trabalho, sessão após sessão, nós vamos ampliando esta luz interior que irá nos auxiliar em possíveis dias difíceis do outro lado da vida. Então, parabéns à Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, parabéns a todos que compõem essa casa, a todos que aqui participam,
porque o amparo, a luz que aqui nós recebemos é coisa que não podemos aquilatar. Durante o trabalho, se der tempo, nós vamos citar 2 exemplos, um de Santa Maria, dos Cajos da Pitã, e outro de Panambi, e aí nós podemos incluir também Tupanciretã. Então, agradecendo a todos pela oportunidade de hoje aqui estarmos, gostaríamos de falar sobre a autoiluminação 2, que é a sequência da autoiluminação 1. Quando nós falamos em autoiluminação, nós não falamos da luz, da energia que provém da usina hidroelétrica. Nós não falamos também da luz que provém das placas solares. E também não falamos daquela luz, aquela energia que vem dos cataventos, a usina eólica, que produz a energia elétrica para que possamos ter esta luz física. Depois de termos descoberto a lâmpada, nós temos então essa energia que muito auxilia a humanidade. Foi grande progresso para a humanidade, que também auxilia a humanidade. Lembro de quando eu tinha lá em torno de 6 ou 7 anos, nós morávamos no interior de Juí, nos fundos de uma fazenda, na beira da estrada, era só nossa casinha pequenininha de madeira, meio inclinada. Quando a tempestade vinha de um lado, nós corria todo mundo para escorar do outro, para não cair. Quando vinha daquele lado, nós escorávamos desse lado. E eu tinha em torno de 6 anos, e minha mãe me colocava em cima do cavalo, e eu andava o que se chamava na época uma légua. Os que não são tão criança como eu, que estão aqui, sabem o que é uma légua. Uma légua é em torno de 6 quilômetros. E dela fazia a lista das compras e eu ia até o bolicho. Chegava lá no bolicho de cavalo com 6 anos de idade. O dono do bolicho me apiava do cavalo, pegava a lista, arrumava as comprinhas, botava na mala de garupa, me botava em cima do cavalo de novo e eu voltava para casa. Passava já quase de noite também no mato, louco de medo, com 6 anos de idade. Mas eu não esqueço que junto eu levava querosene, porque a nossa energia, a nossa luz eram os lampiões a querosene. Então dali para cá a alegria desta luz elétrica, que quando queima uma lâmpada na rua, a gente reclama da prefeitura que fica um dia, 2 dias, 3 dias sem energia, sem lâmpada na rua. Era assim, era com querosene. Muito boa, excelente, grande progresso da humanidade. Mas nós queremos falar da iluminação espiritual, da autoiluminação, da iluminação interior, aquela que nós vamos encontrar lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 10, quando fala fora da caridade e nossa salvação, e fala que esta luz brilha na fronte dos eleitos. Esta luz brilha na fronte dos eleitos. É como uma luz que brilha na fronte dos eleitos. Esta luz nós precisamos perseguir. Esta nós precisamos ampliar, porque Deus colocou-a dentro de nós em fagulha. E nós precisamos ampliá-la cada vez mais. Fazer com que ela cresça, fazer com que ela se desenvolva, para que um dia ela possa brilhar como uma auréola santa na fronte dos eleitos. É fundamental nós trabalharmos. Agora, para nós trabalhar, para nós desenvolver esta luz interior, nós precisamos buscar o que nos diz Joana de Ângeles, numa grande obra, que é um livro desse tamanhinho, que eu copiei uma página e ampliei, e essa obra chama-se Vida Feliz. E analisemos o que nos diz em uma página.
Agora vamos analisar o que esse conteúdo dessa obra tudo pode trazer para nós. Nessa página diz assim: os ingredientes que excitam a mente, o corpo ou a emoção devem ser evitados. Devem ser evitados. Os ingredientes que excitam a mente, o corpo e a emoção devem ser evitados. As melodias suaves, como essa que tinha no início, na boa música, harmonizam, enquanto outras, programadas para a luxúria e para a violência, desassossegam e alteram o ritmo nervoso. Grande prejuízo para nós. As leituras edificantes instruem, educam, da mesma forma que as extravagantes, as sensuais, corrompem e alteram a escala dos valores morais para pior. As conversações sadias levantam ânimo, enquanto as vulgares relaxam o caráter. E daí a Joana nos faz um pedido: poupa-te a onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Poupa-te dessa onda de indignidade que toma conta do mundo e das pessoas. Essa obra chama-se Vida Feliz, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e o espírito grandioso que nos traz essas mensagens chama-se Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Então, buscando nós dar uma diretriz para a autoiluminação, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item número 10, que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos ou meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e nos céus. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo-o à terra prometida. A terra prometida. Então, é uma coluna luminosa que nos conduz à terra prometida. E agora, brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. E analisemos a expressão seguinte: vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Que interessante! Perfume da caridade. Mas então caridade tem perfume? Perfume da caridade. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade. Vamos tentar compreender. Dois exemplos. Há pessoas que a gente vai conversar, e a gente começa a conversar,
e parece que a gente começa a não se sentir bem, nós começamos a sentir meio sem jeito, meio mal, não nos sentimos bem e a gente quer se afastar do fulano o mais rápido possível. No entanto, tem outras pessoas que a gente começa a conversar e parece que ela nos envolve numa vibração gostosa, numa vibração harmoniosa e a gente não quer mais sair de perto daquela pessoa. O perfume da caridade, a grandeza daquele ser que nos envolve. Este é um ser cuja luz brilha na sua fronte. Esta luz nós temos que buscar, porque é ela que vai nos amparar na vida após esta vida. Vamos citar um exemplo. Em Panambi, nos trabalhos mediúnicos, há um bom tempo atrás, eu coordenava o trabalho, e daí se apresentou um moço ainda jovem, desencarnado, que havia sido drogado, e chegou no centro espírita em uma situação de extremo desespero, chorava desesperadamente. E eu comecei a conversar com ele, e daí os médiuns passistas começaram a lhe dar passe, ele começou a se acalmar, se acalmar, se acalmar. E dali a pouquinho eu perguntei para ele, ele disse, mas como você chegou aqui nesse local? Diz ele, de longe eu vi essa luzinha. De longe eu vi essa luzinha. E daí nós, médiuns, que não somos orgulhosos, eu já pensei, não, essa luz deve ser minha. Sou eu, auto-iluminado. Mas o tempo vai passando e a gente vai compreendendo que, na verdade, esta luz é a união de todas as almas bondosas que se reúnem no Centro Espírita, lá em Panambi, como aqui em Tupã-Ciretã, e com a sua iluminação espiritual, eles formam um foco de luz e de longe ele viu essa luzinha. Então, este objetivo nós precisamos buscar alcançar. Este objetivo. Agora, no mês espírita, em Santa Maria, agosto, mês espírita do Centro Espírita Oscar José Pitã, nós fizemos uma exposição doutrinária no sábado à noite e no domingo de manhã fizemos o seminário. E daí passei mensagem para a nossa querida irmã Edete, para os outros amigos que porventura pudessem ir lá, e foi uma irmã nossa lá de Faxinal do Soturno, presidente do Centro Espírita de Faxinal do Soturno. Ela, mais uma senhora e um moço que foi dirigindo. Então a gente esteve lá, nós nos abraçamos, conversamos, nos encontramos, e daí de uma semana ela me passa a mensagem. Houve um trabalho mediúnico lá em Faxinal Soturno, que fica quase a 100 quilômetros de Santa Maria, e se apresentou um moço que disse que estava numa localidade chamada Santuário, que é a quase 30 quilômetros, em torno de 30 quilômetros de Santa Maria. E ele contou que havia desencarnado em um acidente de trânsito em 2019. E ele estava ainda ali preso àquele local chamado Santuário, e passaram esta presidente do Centro Espírita de Faxinal Soturno, mais a sua colega e mais o moço que ia dirigindo, e ela me contou que ela lembrava que ali, quando passaram nesse local chamado Santuário, ela começou a falar em Jesus, sobre o quanto nós ainda estamos longe de Jesus. E daí o moço contou no trabalho mediúnico que ele escutou falar de Jesus e embarcou no carro, ele, espírito, e foi junto para Santa Maria assistir a palestra. Disse que gostou muito, que ajudou muito ele, e disse também que de lá onde ele estava, nesse local chamado Santuário, ele enxergava a luz lá no Centro Espírita Oscar José Pitã. Nós sabemos que o Centro Espírita Oscar José Pitã é um centro muito antigo, talvez como esse aqui, e que tem um trabalho caritativo muito grande, inclusive tem um asilo para idosos para 20, 30, 40 idosos há muito tempo, e tem um trabalho de alta envergadura no sentido de amparo aos necessitados.
Lá também palestrava Divaldo quando estava na Terra, palestrou este ano também José Raul Teixeira, do Rio de Janeiro, outros grandiosos que amparam a humanidade. Então é um centro de grande trabalho na dimensão caritativa. Então são exemplos que nós temos que nos auxiliam a nos dar uma diretriz e uma convicção da necessidade de nossa transformação moral para melhor, a fim de alavancar a nossa evolução e trabalhando também na caridade nós possamos desenvolver a nossa autoiluminação, porque essa não faz sombra. Se nós pegarmos uma lâmpada e focarmos aqui, tem objeto na frente e faz a sombra. Agora, a luz espiritual, essa não tem sombra porque ela se projeta de dentro para fora. E é desta que nós vamos precisar em nosso futuro. Então, a construção de nossa autoiluminação é um trabalho inadiável. Assim como o Sol, que gasta toneladas de matéria para sustentar a Terra diariamente, fornecendo-lhe claridade e luminosidade. Mas tira-se do lado esta luz material e vamos ver a luz de Deus, a luz espiritual, a luz divina que Ele plantou em nós, implantou dentro de nós em fagulha, e que o trabalho é nosso para desenvolver esta iluminação, para que amanhã ela possa iluminar a mim mesmo e a tantos outros que porventura se aproximam de nós e precisam do amparo dessa luz para se conduzir, seja nessa vida como na outra vida. Então, nós poderíamos comparar o espírito imortal, o nosso ser, a nossa personalidade, poderíamos compará-la a uma pedra bruta, a uma pedra toda disforme, com os ângulos tortos, fora de jeito, imperfeita, sem polir, opaca. E esta pedra bruta, que é a nossa personalidade, nós precisamos pegar um formão, uma valhadeira, um cinzel, e na outra mão um maço, um malho, um martelo, e começar a desbastar essa pedra bruta, que somos nós. Assim como a pedra bruta que nós vamos desbastando e vamos formando os ângulos retos, bonitinho, e depois nós vamos polindo para que ela fique uma pedra perfeita, uma pedra polida. Assim nós temos que fazer conosco. Aquele diamante que está lá no fundo da rocha, no meio das pedras, ele está opaco, está feio, não tem valor nenhum, é retirado e pelo especialista ele é trabalhado, é dado os ângulos retinhos, ele é polido e se torna numa pedra preciosa, muito linda, de grande valor. Isto nós precisamos fazer com a personalidade humana. Nós desenvolver o nosso ser, a fim de que amanhã nós possamos levar conosco, assim como hoje outros luminares nos conduzem, nós possamos auxiliar a conduzir outros mais necessitados de amparo, de diretriz e de segurança. Este é o nosso trabalho. Agora, a personalidade humana, ela tropeça em mil dificuldades. Nós temos uma coleção psicológica da Joana de Ângeles, que é composta de 16 livros, e ela fala sobre os traumas psicológicos que nós temos, os traumas pessoais, que nós precisamos vencê-los, porque enquanto nós não vencermos nossos traumas interiores,
os nossos dramas pessoais são impedimentos, são barreiras para que nós possamos alçar voo na nossa própria evolução, a fim de construir aquilo que Joana de Ângeles chama, que é um dos seus livros, dos 16 livros, o homem integral. O homem integral. Então nós precisamos vencer 1000 barreiras, como por exemplo, nós vivemos hoje o século da ansiedade, o século da depressão e o século do suicídio. O homem, o ser humano, hoje com uma evolução tecnológica astronômica, mas ele não consegue sair de dentro de si para abraçar o seu próximo e unir-se aos outros demais, e acaba isolando e fechando-se em si mesmo e causando os traumas da convivência mútua. E é justamente aí, na humanidade terrestre, na convivência mútua, que nós vamos crescer e que nós vamos evoluir, enfrentando as diferenças de carisma da personalidade humana, suportando, tendo paciência, aprendendo com o próximo, ensinando o próximo. Assim nós vamos vivendo. Nós precisamos vencer a ansiedade que muitas vezes se instala dentro de nós e nós não nos damos conta. É uma das grandes dificuldades da personalidade humana. Eu atendi um dia um cidadão lá no Centro Espírita, no atendimento fraterno, e ele veio com a sua mãe. Um jovem senhor de em torno de talvez 27, 28 anos, quase 30 anos, de barba, enfim. E ela vinha pedir socorro para o filho. Um homem com 27 anos. A mãe veio junto para pedir socorro. E diz ela que ele tinha tanta dificuldade de ansiedade, que ele não conseguia trabalhar no computador, ele não conseguia digitar, porque ele não tinha paciência para digitar. O nível da ansiedade. E à medida que nós vamos aumentando a nossa idade física, a tendência é ir aumentando a ansiedade para aqueles que têm esta dificuldade. Então nós temos que trabalhá-la, controlá-la. O remedinho, ótimo, excelente, o remédio ajuda, mas não soluciona. Nós precisamos do autocontrole interior para domar a velocidade do pensamento, que tende a aumentar cada vez mais, e aí a mente humana não tem mais capacidade de concentrar, porque ela é difusa. Ela pensa numa coisa aqui, não pensa numa outra coisa lá, observa aqui, observa lá, 1000 coisas, ela não consegue se concentrar. Nós precisamos dominar o pensamento humano. Nós precisamos respirar profundamente 1, 2, 3, 10 vezes. Precisamos jogar palavras de ordem para dentro de mim. Calma, José, eu digo para mim mesmo, calma, José, calma. Paciência, paciência, caminhar devagar, falar devagar, comer devagar. Às vezes a pessoa pega a colher, o garfo com pressa ali, vai fracando na boca, e daí enche o garfo e põe na boca, e daí já está cheio de novo, não mastigou, já está comendo de novo, aí tem vontade de pegar mais uma colher, não vai, não funciona. Que jeito. Então isto são sintomas da nossa ansiedade. Nós precisamos dominá-la. É o elemento número 1. Porque nós precisamos de uma mente equilibrada para construir a nossa auto-iluminação interior. Nós precisamos da mente equilibrada. Nós precisamos buscar alcançar aquele estado interior que Buda
Siddhartha Gautama alcançou viver em estado de oração. Aquele estado que o pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis, vivia em estado de paz. É o que nós precisamos almejar. É o que nós precisamos trabalhar para alcançar, para buscar. Mas para isso nós precisamos do domínio da mente. O domínio da mente é fundamental. Certa vez, há muitos anos atrás, eu fiz um curso que chama-se Método Silva de Controle da Mente, ou seja, Silva Mind Control. Ele é um método desenvolvido por um brasileiro chamado José Silva. Ele desenvolveu nos Estados Unidos, porque ele morava nos Estados Unidos. E esse curso hoje é um sucesso no mundo inteiro. E eu realizei esse curso há algumas décadas atrás. Eu devo ter feito ele eu já estou com 20 anos, devo ter feito ele uns 10 anos mais ou menos. Mas foi muito bom. E o nosso instrutor chamado Isaías José Nazari, ele era de Indaial, Santa Catarina, embora o curso fosse americano, ele era de Santa Catarina. Ele falava da técnica dos 3 dedos. Quando nós quiséssemos concentrar energia, nós juntássemos os 3 dedos e pensássemos nessa união, nessa força. Por que ele dizia isso? Primeiro, porque nas extremidades do corpo físico reúne-se mais energia, concentra-se mais energia. Segundo, ele buscava com isto nos orientar a nós concentrar o pensamento para concentrar energia. Aquilo que nós dissemos, nós precisamos concentrar e não dispersar o pensamento. Também ele nos falava sobre o poder da mente, quando ele dizia assim, cuidado com o que pedires, porque poderás conseguir. Cuidado com o que pedires, porque poderás conseguir. Há pessoas que pensam na doença, vai ficar doente, acaba ficando mesmo. Inconscientemente está pedindo a doença. Há pessoas que têm um pavor, às vezes, quando vai viajar, que o barco pode nascer, acaba acontecendo. Então, cuidado com o que pensares, porque poderás conseguir. A técnica do pensamento positivo, a técnica da oração é fundamental. Nós controlar a velocidade do pensamento é fundamental. Porque nós começamos a nos agitar, a velocidade do pensamento começa a se ampliar. Porque a mente humana, em um estado consciente exterior, ela vibra X ciclos por segundo. Nós começamos a nos agitar, entrar em estado de ansiedade, começa a aumentar a velocidade da mente humana. E esse curso que nós fizemos, ele dizia assim que nós devemos trabalhar em alfa, trabalhar com calma, respira fundo, acalma, relaxa, domina o pensamento, para que nós possamos ter mais equilíbrio e a partir daí então a mente humana se conecta, entra em contato com as forças do universo e as forças do universo projetam para nós aquilo que nós desejamos. Cuidado com o que pedires, porque poderás conseguir. Eu digo assim que a mente humana, ela tem uma força tão grande, que abaixo de Deus, nunca esqueçamos isso,
sempre abaixo de Deus. Porque se não for Deus, a força da mente humana é zero. Abaixo de Deus, a mente humana pode construir a saúde ou a doença. A mente humana pode construir a vida ou a morte. Sempre abaixo de Deus. E por que ela pode construir a saúde ou a doença? Porque ela pode construir a vida ou a morte. Porque a sabedoria divina, a misericórdia divina nos concedeu um atributo que chama-se o livre-arbítrio, a liberdade de agir. Agindo certo, colheremos as coisas boas. Agindo de forma errada perante as leis de Deus, colheremos dor e sofrimento. Então, nós precisamos pensar sobre esse poder da mente humana, porque ela é que vai nos auxiliar no processo de autoiluminação. E a sabedoria divina construiu um corpo físico perfeito. Ele fica imperfeito quando nós usamos mal. Agora, acima desse corpo físico, ela colocou um comandante que vai conduzir o corpo físico, o pensamento, a força de vontade, a garra, a determinação vem da mente humana. Então, no nosso processo de autoiluminação, entra este conteúdo chamado força interior. Força interior. Então, o processo de autoiluminação ele pode acontecer assim, dia após dia, sessão após sessão no centro espírita, leitura após leitura das obras espíritas, estudo observando a humanidade terrestre, buscando conhecimento nos livros, a sabedoria e a convicção, usando a razão para nos dar a diretriz do bom caminho, autoconstrução, autoevolução. Ou às vezes também ela surge de repente, como Paulo de Tarso, que teve seu momento de autoiluminação, quando na descida da serra da estrada que ele ia para Damasco, aparece o mestre e diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, após tombar do cavalo, então, recuperando-se, equilibrando, ainda cego por aquela luz grandiosa, ajoelha-se e, perante o mestre, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E a partir dali foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Ou pode acontecer também, como aquela história dos 8 metalúrgicos. Eram 8 metalúrgicos que trabalhavam numa empresa metalúrgica, trabalhavam juntos. Um deles se chamava Hernani, o outro se chamava Mauro, entre os 8. E o Hernani era aquela pessoa fechada, casmurrento, não falava com ninguém. Durante esses 5 anos que ele trabalhou nessa empresa, ele não deu sequer 50 palavras com seus diretores, sempre fechado, fazia seu lanche separado dos colegas. E o Mauro era aquele que era tido como o palhaço da corte, sempre alegre, sorridente, fazendo uma brincadeira com um, uma brincadeira com o outro, e tirando sarro de um, brincando com o outro, fazendo uma gozação com um, com o outro. Eram 2 opostos. E ali eles conviviam, e o Mauro ajeitava e tirava um sarro, fazia uma brincadeira, gozava com o Hernani, enfim. E determinado dia, o Mauro disse a todos os colegas: olha, sábado
era primavera, época da desova dos salmões, sábado eu vou pescar. Se eu tiver sucesso na pescaria, segunda-feira eu vou trazer para vocês filés de salmão. Daí o Hernani saiu e chamou os outros colegas e disse: olha, eu vou fazer uma brincadeira para nós se divertir. Se eu conseguir pegar o salmão, eu vou trazer um pacotinho de filé de salmão para cada um de vocês. E para o Hernani eu vou trazer um pacote maior, bem grande, mas cheio de cabeça de salmão, de calda, de espinhaço, para nós dar risada à vontade. E daí ele foi pescar e teve sucesso. Segunda, depois do trabalho, ele reuniu os colegas num semicírculo e distribuiu um pacotinho de filé de salmão para cada um. E para o Hernani distribuiu um pacote bem grande. O Hernani, fechado, não falava com ninguém, olhou, assombrou-se, fez um gesto quase de sorrir, mas ele ficou. E daí cada colega do Mauro abriu seu pacotinho de filé de salmão, mostrava para os outros e agradecia para o Mauro. Quando chegou o momento do Hernani, ele colocou o pacote maior sobre os joelhos e disse para os colegas assim: eu sei que vocês me têm na conta de uma pessoa antissocial, uma pessoa que não é amigável, parceiro de vocês. Eu não os condeno por isso, vocês têm razão. Mas acontece que a minha esposa é paraplégica e todo o dinheirinho que eu ganho aqui na empresa eu levo para auxiliá-la, para diminuir a sua dor. Porque ela anda na cadeira de rodas, ela não consegue caminhar. Então, eu gasto meu dinheiro em médicos especialistas para ela, em enfermeiras especializadas, e também eu gasto com cuidadoras. Eu tenho cuidadoras 24 horas por dia que cuidam da minha querida esposa. Quando eu saio do trabalho, eu dedico meu tempinho para fazê-la um pouquinho mais feliz, porque ela sofre muito. Depois eu vou fazer a comida para meus filhos. À noite eu deixo a comida para meus filhos pronta. Os meus filhos, eles não vão no colégio. Eu não tenho dinheiro para pagar colégio para os meus filhos, nem dinheiro para comprar-lhe as roupas. Então eu faço a comida e deixo eles trancados em casa. Daí eu venho para o trabalho. Eu faço meu lanche separado de vocês. Não é porque eu não quero ter amizade com vocês. É que eu vou para o lado comer, porque eu tenho vergonha. O meu lanche é o resto da comidinha dos meus filhos. E a comida deles é tão simplesinha. E eu tenho vergonha. E daí ele pegou o pacotinho, olhou para o pacote e começou a abrir. O Mauro queria pular e pegar aquele pacote, tomar dele e dar os seus filés de salmão para ele. Ele abriu o pacote e, olhando para cima, pegou uma daquelas lambadas, ergueu e disse: mas hoje meus filhos vão comer dignamente, eles vão comer filé de salmão. E daí ele olhou, desapontado, baixou, colocou no pacote, fechou o pacote e disse: muito obrigado. Como os outros disseram. Os colegas não sabiam onde se enfiar. O Mauro pegou seu pacotinho, fechou, levantou, foi lá, colocou no colo do Hernani, bateu no seu ombro e disse: desculpe. Os outros, cada um por sua vez, fechou seu pacotinho, colocou no colo do Hernani e disse: desculpe. No dia seguinte eles se reuniram e foram até a casa do Hernani. Olharam, analisaram e decidiram então comprar roupas para os filhos do Hernani e pagar o colégio para os filhos do Hernani. Conseguiram mais cuidadoras para a esposa do Hernani. E a família então estava sendo atendida e ela, passaram-se 30 dias, ela sorrindo, desencarnou porque ela viu a família feliz. O tempo se passou, passaram-se 30 anos
Os filhos do Hernani estavam todos formados, o mais novo era diretor daquela empresa metalúrgica. Aqueles 8 metalúrgicos já estavam aposentados. E se reuniram então e disse o Mauro para os demais: mas e agora o que vamos fazer? Eles estão formados. Daí o Mauro disse assim: eu sei. Nós vamos fundar uma ONG para amparar os tetraplégicos. Nós vamos fazer mais. Nessa ONG nós vamos amparar também os filhos dos tetraplégicos. Então, aquele cidadão que só sabia divertir-se à custa da dor do seu próximo, teve um insight, um momento de autoiluminação, e a partir dali todos conseguiram crescer juntos no trabalho de amor e de auxílio ao próximo. Então assim é a nossa vida. Nós temos às vezes oportunidades que a gente não se dá conta. Então abracemos a causa de Jesus, abracemos a causa da caridade, a causa do amor ao próximo, porque esse trabalho de amor ao próximo vai fazer com que a nossa luz interior se expanda de dentro para fora e nós possamos também, assim, desta luz que nos sobeja, auxiliar aqueles que porventura convivem conosco. Somos gratos a Deus por essa doutrina de paz e de amor que ampara a nossa jornada terrestre. Somos gratos a Jesus pela escola da vida e aos amigos espirituais que nos amparam sempre. E muito grato e muito obrigado a todos os senhores e a todas as senhoras. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Dr. José pela palestra maravilhosa, né, que nos faz essa reflexão. Nós precisamos trabalhar em nós, as nossas imperfeições, e assim evoluir. E gostaríamos que fizesse o passe de encerramento, o passe coletivo para nós. Valeu. Ah, sim, muito obrigado. Eu trouxe junto aqui 3, 6, 9 joias raras que muito nos auxiliam no nosso processo de autoevolução. São 3 evangelhos, que é a condensação do amor. São 3 livros dos Espíritos, que é a condensação da sabedoria que ampara a humanidade. E são 3 livros que se chamam Livro dos Médiuns. Não existe outra obra semelhante nem perto da grandeza dessa obra que nos fala e nos explica sobre a comunicabilidade com os espíritos e sobre o mundo espiritual. Nós vamos, a partir do Evangelho, distribuir 3, pedindo desculpa para aqueles mais que quiserem, que nós não temos. Nós vamos distribuir 3 para quem não tem e queira receber, ou alguém que queira dar para alguém. Os 3 que receberam a mão, com a ajuda do meu amigo, eu vou entregar estes 3 evangelhos. O senhor entrega para nós? Quem quer levantar a mão aí? 1 lá atrás, 2, 3 ali, ó. Pode entregar os 3. Ariete, me ajude, Ariete, aqui no Livro dos Espíritos. São 3 livros dos Espíritos. A primeira questão é assim: que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os 3 primeiros que levantaram a mão, 1, 2, Ariete ali, ó. Os 3. E o senhor vai me ajudar no Livro dos Médiuns. 3 livros dos médiuns. A comunicabilidade com o plano dos espíritos. Lá já tem os 3, ó. Aos demais que levantaram a mão e eu não tenho, me desculpe. Então vamos aproveitar que antes do passe, vamos fazer
entregar uma lembrancinha em nome dos trabalhadores da casa, das pessoas que participam. Uma lembrancinha. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado por essa oportunidade abençoada, né? Muito obrigado. E depois vou fazer o aí vamos caprichar na foto. Aí. Beleza. Obrigado mesmo. De coração. Então nós vamos fazer o passe espiritual. Nós sabemos que é o passe misto, que é quando os médiuns dão os passes. O passe misto, o passe magnético, quando é somente o médium. E o passe misto, que é a magnetização do médium com fluido espiritual. Hoje vamos fazer o passe espiritual, que é o passe direto pelos amigos espirituais em cada um dos senhores das senhoras, para que ele possa ter o maior efeito, o maior proveito. É importante que cada um se concentre em Deus e acompanhe com o coração a oração que iremos fazer nesse instante. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, e aos abençoados, aos queridos amigos espirituais, mensageiros de Deus, que amparam neste momento esta casa e a cada um de nós. Queremos pedir a vós, Senhor, que a sua bênção de luz e de amor possa envolver a todos os irmãos desencarnados que aqui se encontram. Sejam eles irmãos necessitados de amparo, de socorro, sejam eles os nossos amigos espirituais que aqui estão. Olhai por eles, Senhor. Depositai em cada um a grandeza do seu amor e da sua luz, envolvendo a cada espírito que aqui está, Senhor. Pai amado, pedimos também por cada um de nós encarnados que aqui estamos. Nesse instante, vamos mentalizar uma grandiosa luz sobre o ambiente desta casa. Vamos vê-la mentalmente. Vamos ver esta luz se aproximando de cada um de nós. Vamos ver esta luz nos envolvendo. Vamos ver esta luz penetrando em cada um de nós, em cada célula do nosso corpo. Que ela possa nos trazer muita saúde para o corpo físico, muita saúde para o nosso perispírito, para o nosso campo energético, para o nosso campo magnético, muita saúde, muito equilíbrio para o nosso espírito. Abençoa-nos, Senhor. Também vos pedimos, permita que essa luz envolva o nosso lar. Vamos mentalizar nesse instante o nosso lar. Vamos ver o nosso lar inundado de uma extrema luz, de uma grandiosa luz, que ela possa envolver a cada um dos nossos familiares que lá se encontram, que ela possa nos ajudar a manter em nosso lar a harmonia, a paz, a paciência, o comedimento, a ponderação. Abençoa a união de nossos familiares, Senhor. Pedimos a vós também por todos os nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, Senhor. Protegei-os, iluminai-os. Vos suplicamos em nome de Jesus. Também vos pedimos nesta hora pelo hospital desta comunidade, que os mensageiros amigos do espaço possam envolver a cada um de nossos irmãos que lá estão internados, que possam envolver também os médicos, as enfermeiras. Pedimos por todos os hospitais de nossa região, Senhor,
especialmente por aqueles de Santa Maria. Pedimos a vós pelos hospitais psiquiátricos de nosso Estado e pelas vítimas das guerras, Senhor. Olhai por todos eles. Por esta casa de orações vos pedimos. Abençoa-a, ilumina-a, que ela possa continuar com sua luz, iluminando aos corações que dela se aproximam. Guia nossos passos, Pai querido, agora e sempre. Que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos e na quinta-feira nós tivemos a nossa última palestra desse mês espírita com a nossa irmã Juliana Tomé, de Santa Maria do Mário Joaquim. E convidamos então a todos para que venham assistir. E nós desejamos que retornem aos seus lares com Jesus no coração, com muita paz, tendo a certeza que cada um vai levando daqui dessa noite tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que veio